Se você está enfrentando provas, conflitos, pressões que parecem não ter fim, saiba que isso pode ser um sinal de que Deus está te preparando para algo muito maior. Ele está te formando para carregar uma unção verdadeira, daquelas que estavam sobre Jesus, para despedaçar todo o jugo do adversário. Deus quer te usar com poder sobre a terra. Talvez você se diga, eu? Sim, você. Talvez o mais improvável da sua casa. Mas Deus usa as coisas mais simples para revelar a sua glória. E essa palavra vai te trazer esperança e convicção de que esse estreito vai ter fim, sim. Um fim determinado por Deus para te aprovar. Se você é novo aqui, eu quero me apresentar. Eu sou a pastora Camila Farias e já te convido. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para maiores notificações, para não perder nenhuma palavra como essa. E escreve aqui no comentário, fogo refinador me equipa. Isso seja uma declaração profética para o teu dia. Amém? O fogo refinador não é castigo, é um processo de preparação. Deus usa o fogo para transformar o caráter de quem Ele deseja ungir de verdade. A Bíblia diz que logo após Jesus ter sido batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e o guiou até o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo depois de 40 dias de jejum. Veja, depois que o Senhor nos equipa, depois que Ele nos chama, depois que nós temos convicção da sua vontade, da sua bondade sobre nós, o Senhor nos leva para nos sermos forjados e preparados de verdade. A Bíblia é clara, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas por quê? Porque poucos são aqueles que aceitam passar pelo processo. Poucos suportam as altas temperaturas espirituais que nos moldam para sermos vasos úteis nas mãos de Deus. Jesus mesmo foi provado e disse, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amém? E a sua obra. Mas a cruz foi a ferramenta que o Pai usou para provar Jesus. Dizer que amamos a Deus, uau, isso é a coisa mais fácil do mundo, da boca para fora. Mas é a prova do amor estar na obediência, principalmente em tempos que temos adversidades. Será que nós amamos verdadeiramente a Deus quando estamos passando nos vales das provações, quando pessoas nos rejeitam, quando nós sofremos alguns tipos de ataques, seja em finanças, seja nas emoções, quando tudo se levanta e fica de cabeça para baixo? Será que temos condição de dizer, Pai, eu te amo? É nesse momento que nós questionamos onde tu estás. Mas Pedro diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vocês para prová-los, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Nossa fé, ela será testada. E ao permanecermos firmes, nós seremos aprovados. Fé é algo tão poderoso que a Bíblia revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só tenho como agradar a Deus se eu me mantenho firme no que o Senhor fala. Seja nas Escrituras, seja em algo que Deus revelou numa palavra rema ou através de uma profecia. Mas se Deus falou comigo, eu preciso ficar firme e saber que a minha fé será provada, será um teste para Deus entender se meu coração está preparado para receber a preciosa unção. Mas qual o alvo de Deus nisso tudo? Nos transformar em ferramentas, instrumento de fé, salvação, cura e libertação. Gente, se tem algo que eu posso dizer assim, Deus não tem algo mais precioso, nem o ouro, nem a prata, mas é a preciosa unção. É aquela unção que estava sobre Jesus, que tinha uma função, proclamar a glória de Cristo, proclamar a glória de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios e colocar os filhos de Deus em liberdade. É anunciar que é chegado o reino de Deus. Isso é o que motiva os verdadeiros filhos de Deus. Mas esse processo que chama a unção, ele vai lhe custar. Custa o seu ego, custa o seu orgulho, custa a sua vaidade, sua reputação. Como assim a minha reputação, pastora? Muitas vezes nós achamos que nós temos mais valor do que de fato nós temos. Mas a Bíblia diz que nós morremos para nós mesmos, para que Jesus seja glorificado, para que a glória dele se manifeste. Vai lhe custar inclusive o seu tempo. Talvez lhe custe até mais do que o tempo. Custa a construção de Cristo em nós. Aleluia!
Deus trabalha de forma intencional e precisa, como ourives que se assenta e refina a prata até o reflexo do seu rosto se manifestar. E sabe o que é mais interessante? É que a palavra, neste versículo, em Malaquias 3, versículo 2 e 3, eu não exponho porque ele é um pouco extensa, mas ele diz que o ourive se assenta. Ele não faz isso de pé, ele tem paciência. Então Deus tem paciência com o nosso processo. Mas às vezes quem não tem paciência somos nós, que temos pressa para sair do quadrado, pressa para sair da aflição. Mas eu preciso te dizer antes algo que vai trazer alívio ao teu coração. Como assim? Esse processo que muitas vezes a gente não sabe nem como vai sobreviver por ele, e eu acho que você está passando por um tempo como esse. Deus está te chamando, vem mais para perto, chega mais junto, consagra, me coloca em primeiro lugar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia também diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Mas esse processo de esmagamento é Deus colocando a gente num processo de transformação, onde os nossos limites serão testados. Mas eu preciso te dizer que Deus está em todos esses limites. Ele está com você e Ele está em você, e nada vai te faltar durante esse tempo de provação e aperfeiçoamento. Aleluia! Esse fogo revela o que está bem escondido aí dentro. Orgulho, carnalidade, desobediência. E não existe a unção verdadeira sem cruz. Não existe azeite sem esmagamento. Também não existe vinho se as uvas não forem prensadas. Eu preciso te dizer algo também grandioso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em glória, louvor e honra. Deus prova aqueles que Ele quer usar, ok? Mas por quê? Ele usa o fogo para confirmar a nossa fé, se ela é genuína, ok? Pastora, tudo bem, mas assim é que eu não estou aguentando. Fica firme, isso é prova de que você de fato crê. Se você crê, a sua fé será testada, se não é só da boca para fora. Você vai dizer, pai, eu creio, então fique firme no processo. Aleluia! Ponto 2. O Senhor vem quebrar o orgulho, que ele é muito resistente ao orgulho. E o orgulho precede a queda, o orgulho estava em Satanás, o orgulho estava em todos aqueles que andam com soberba, e isso não é compatível com o Espírito de Deus. Quebrar o orgulho e nos tornar mais dependentes dele. Como? Ora, jejua, busca. Durante esse processo, ele vai se revelar a você. Matar a alma controlada e fortalecer o espírito obediente. Amém? Tudo isso está nesse pacote que se chama fogo refinador. No final, quando a gente está passando, a gente nem sabe como é que a gente vai sobreviver. Mas se nós entendêssemos a construção de Cristo dentro de nós, no passar desse processo, nós seríamos gratos e curtiríamos toda a jornada. Porque quanto mais rápido nós entendemos e nos colocamos na posição de Senhor, faz a tua vontade e não a minha, mais rápido nós saímos desse processo. Porque vai haver uma conclusão daquilo que Deus começou a fazer dentro de você. Veja, mais do que querer autoridade, na verdade muitos querem autoridade, mas não querem renunciar. Muitos querem um microfone, mas não querem passar pelo processo. Querem um óleo, mas não querem ser esmagados como as azeitonas são. Querem palco antes do altar. Mas não existe glória, gente, sem cruz. E a unção só vem depois da prova, quando o vaso já está pronto. E a Bíblia diz que a unção vai despedaçar o jugo. Essa unção não é arrepio, não é emoção, não é fama, não é like, não é curtida, não é quantidade de inscritos. É o resultado de um processo de aprovação. E existem exemplos bíblicos sobre isso. Abraão esperou 25 anos e ainda precisou entregar Isaac no altar. 25 anos aguardando. José passou por rejeição dos próprios familiares, injustiça e esquecimento até assumir o trono. Jacó lutou com Deus até se transformar em Israel.
Moisés foi forjado no deserto antes de ser usado como libertador. O que eu vou falar de Jesus, que se entregou por nós, mesmo sendo puro santo? A unção que despedaça o jugo só repousa sobre vasos que foram aprovados pelo fogo. Aleluia! Isaías 49, versículo 2 diz: E me fez uma flecha polida e me guardou em sua aljava. Eu amo esse versículo. Nós somos flechas na mão do arqueiro, mas vamos ser usados no tempo determinado. Lembre-se que essa flecha é formada por metal na ponta, e esse metal foi forjado no fogo. Para e pensa, o silêncio que você vive, esse aparente esquecimento, tudo isso é Deus te afiando, Deus confiando na sua fé nele. Eu preciso te dizer, antes de tudo, em um parênteses, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu amo a Deus, a nossa prova de que nós o amamos é a nossa fé sendo testada. E se ela for aprovada, queridos, caímos na graça e no favor de Deus. Ele te esconde por um tempo, porque sabe o momento exato que vai te lançar. Você não está esquecido, você está sendo polido. E as lutas que você enfrenta não estão te destruindo, estão apenas te lapidando. O fogo que veio sobre você não é para sua morte espiritual, mas é para a sua ativação. Aleluia! Não para ser passivo, mas para estar ativo no reino. Se você está passando pelo fogo, é porque o céu já escreveu algo grande sobre a sua vida. O ouro em você está sendo revelado. Agora, para finalizarmos, eu queria declarar isso com chave de ouro. Amém? Já que estamos falando de ouro e do fogo refinador. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos fazer declaração profética para você que está passando por esse estreito agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, eu me rendo ao fogo do teu tratamento. Eu não quero apenas dons, eu quero a tua presença. Purifica-me com o ouro, prova-me com uma prata. Faz de mim uma flecha polida. Quando chegar o tempo, pode me lançar, Senhor, mas que eu jamais toque na tua glória. Que a unção que vier sobre mim despedace todo o jugo e revele apenas Jesus. Em nome do querido Jesus. Amém. Shalom. Adonai.